Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Miranda, sou fisioterapeuta e hoje eu estou aqui com o Dr. Valber, da especialidade de cardiorrespiratório. Ele já gravou um vídeo pra gente, onde a gente já postou. Quem não assistiu, corre lá e assiste, falando sobre a profissão e sobre a especialidade cardiorrespiratório, beleza? E hoje a gente vai lançar um vídeo falando sobre fisioterapeuta na Covid-19, profissional na linha de frente. Está imperdível. Corre lá, assiste até o final, beleza? Antes de você assistir o vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele joinha pra gente, fala aí, ó. Isso aí, ó. Joinha, ativa o sininho. Compartilha para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque é um tema muito relevante, tá bom? Vamos lá? Vamos pro vídeo. Oi, meus queridos, estou aqui de novo. No vídeo anterior falei um pouquinho sobre a fisioterapia, o seu papel dentro do hospital, o que a gente faz, o que a gente vê, qual a importância da fisioterapia. Nesse vídeo agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa vivência, mas voltada para essa patologia atual, né, o Covid-19. Que tanto se fala desse Covid, o que o fisioterapeuta tem a ver com isso? Atualmente saiu uma pesquisa mostrando das 3 principais profissões mais contratadas nessa época de pandemia. E o fisioterapeuta está lá, em primeiro lugar. Por quê, né? O que a gente faz? A gente trabalha com desde a chegada do paciente até a alta. Chegou um paciente com sintomas de Covid. N sintomas, os principais: tosse, desconforto respiratório, falta de oxigênio no sangue. O que o fisioterapeuta vai fazer? Junto com a equipe MOD, com a equipe médica, ele vai avaliar esse paciente, vai ver quais são as necessidades dele, ele vai ver qual forma de oxigênio eu posso ofertar para aquele paciente, qual é a posição melhor que ele respira. Então tem várias formas de acomodar aquele paciente e fazer com que ele não piore. A gente avaliou, a gente sabe dos exames, a gente está vendo que ele é uma possível forma crescente de piora da doença. Aquele paciente entra em vigilância. A gente começa a vigiar ele. Os exames começam a piorar. A clínica dele começa a piorar. O que a gente pode fazer? Tem a famosa pronação, que é deitar de barriga para baixo. É o que a gente usa de primeira linha, sendo o paciente que está só com oxigênio ou até mesmo aquele paciente que está entubado, né? Muito se fala disso, da prona. Vamos colocar o paciente em prona, só que não é tão fácil assim. A gente precisa avaliar se ele é estável, se o coração dele está bom, o tempo que ele vai ficar naquela posição, quais formas que a gente pode mudar para ele não criar feridas, porque ele pode ficar de 16 a 18 horas de barriga para baixo. Então tem muita coisa. Colocamos lá o paciente, a gente viu que não está bom, que não está ficando bem, a gente pode evoluir para uma outra forma, que é a ventilação não evasiva, que é algo que praticamente só o fisioterapeuta realiza dentro do hospital. É uma interface, uma máscara que a gente coloca no rosto e a gente manda tanto pressão quanto oxigênio. A gente, digamos que faz o trabalho do músculo, que é colocar o oxigênio para dentro. Isso descanta o nosso enfermo, o nosso paciente, para evitar que ele tenha medidas extremas. Quando a gente entuba o paciente, que é colocar o tubo na boca, que vai até a garganta, até o pulmão, é uma medida extrema. E tem as suas comorbidades. A gente tenta usar essa máscara com todos os nossos EPIs, que é o nosso equipamento de proteção individual. Porque toda vez que nós vamos mexer com um indivíduo COVID, a gente tem risco de ser contaminado ou contaminar o ambiente. Por isso que tem que ter indicação de uma intervenção da fisioterapia a cada momento. Eu não posso ir lá a todo momento sem uma ideia, sem conhecer o meu paciente e ficar lá correndo o risco de me contaminar e contaminar a equipe. Acabamos a avaliação, não deu certo, a máscara não deu certo, a gente evolui para intubação. A intubação, a gente participa junto com a equipe de enfermagem e o médico. Quem faz esse ato de intubar, de colocar o tubo, é o médico, mas assim que ele colocou o tubo, quem está ali na linha de frente, quem vai mexer nos parâmetros, quanto oxigênio vai, quanto não vai, quantas vezes ele vai respirar, quanto não vai, tudo é o fisioterapeuta. A gente vê se o tubo está no lugar certinho, se não foi só para um pulmão, só para um lado. Então a gente tem que trabalhar dinamicamente, pede um exame, vê se o oxigênio está bom, se o gás carbônico está bom. Então a gente vai dando aquela organizada para o doente ficar bem.
não está bem, está piorando, o tempo ainda da doença não chegou ao seu ápice, a gente fica de olho naquele paciente, porque a gente tem outras medidas, tantas medidas ventilatórias, a gente começa a ventilar de uma certa forma, para que o doente ele não crie lesão secundária. Só o fato dele estar doente e entubado vai criar uma outra lesão no pulmão. E o que eu tinha comentado, tanto deitar de barriga para baixo, a gente pode deitar o paciente sem estar entubado e ele entubado. Aí a gente vai vendo outras variáveis, ele precisa estar em coma induzido, que é o sedativo, para a gente fazer tudo isso. A gente precisa ter um cuidado e uma conversa com a equipe multidisciplinar, se está na hora de administrar uma dieta, porque ele precisa de aporte calórico, porque o nutriente que vai entrar lá no músculo para ele poder respirar. Se a via de administração dos medicamentos estão ok, a gente conversa muito com a enfermagem. Quais medicamentos ele está utilizando, a gente tem que conversar com o médico. Se tem intenção de desmame de sedativos, se tem intenção de desmame de remédios para o coração, porque o paciente evoluindo bem clinicamente nos exames e na avaliação do fisioterapeuta, a gente começa a mudar a estratégia para desmame da ventilação. Que a gente quer que ele saia da respiração mecânica e que não volte para ela. Por isso que tem que ser uma avaliação mais minuciosa. Tiramos o tubo do paciente, conseguimos deixar ele em oxigênio, é uma vitória para a equipe inteira. Então todo mundo fica em cima dele para que ele melhore, para que ele vá para alta para a enfermaria. O paciente ele não vai de alta da UTI para casa direto, porque ele precisa ter um acompanhamento a longo prazo da enfermaria. Se necessário, a gente encaminha para o ambulatório para ter várias especialidades cuidando dele, nutrição, fisioterapia, fono, pneumologista, o que for necessário. Isso é individual de cada paciente. E em cada ganho, em cada alta, a gente comemora, né? A gente vê vários vídeos dos profissionais aplaudindo os pacientes porque são merecedores, são guerreiros que estão lá doentes, que melhoraram e mesmo assim continuam vivos, continuam bem. Para a gente é uma vitória. Falando um pouquinho mais do lado emocional, foi difícil para a equipe inteira, porque era algo novo, era algo que a gente não conhecia, que a gente só via em artigos científicos sobre a situação da Itália, sobre a situação da China. Quando chegar no Brasil, o que a gente vai fazer, né? Cada dia a gente foi se adaptando de uma forma diferente, né? Tem que usar uma tal forma de higienização, tem que usar uma tal vestimenta, tem que uma forma de retirar a vestimenta para não se contaminar. Como que a gente vai triar esses pacientes? Chegou o paciente, será que aquele que tem sintomas respiratórios pode ficar do lado daqueles que têm sintomas renal? Será que ele não pode transmitir ali na recepção? Então isso foi evoluindo, a gente foi separando para evitar o máximo de contaminação, tanto de um paciente com outro como da equipe. Então isso foi tudo em conjunto e foi crescendo, foi até rápido nos hospitais que eu trabalho, em torno de um mês e pouquinho a gente já estava tudo no eixo. Então assim, não é uma brincadeira, realmente é um vírus que é muito letal, por isso do isolamento social, por isso da preocupação com o quebra do sistema público, né? Eu trabalho em 2 hospitais públicos, então assim, a gente recebeu muita demanda de paciente, a gente ficou com medo de não conseguir dar essa assistência para eles, por isso do isolamento social, e cada vez a gente consegue salvar mais vidas. Isso com a colaboração de todos, desde você que está em casa, ficando em casa, até a gente que está dentro do hospital, se atualizando e estudando cada vez mais. Então, isso foi um pouquinho do que o fisioterapeuta faz, principalmente na fase aguda da doença, que é cuidar dessa parte ventilatória e cardiopulmonar do paciente. Quando ele teve a melhora, quando ele estabilizou clinicamente, a gente vai para a parte que a gente adora, que é a parte motora, né? Reestabelecer esse paciente no meio social. A gente busca que ele seja mais autônomo possível, que ele sente sozinho, que ele penteie o cabelo sozinho, que ele consiga ficar em pé, que ele consiga andar, que ele tenha equilíbrio, que ele tenha força, e isso tudo dentro da normalidade. Porque tudo que acometeu ele dentro do hospital pode trazer alterações cardiovasculares, por isso que a gente tem que estar avaliando ele todo momento, pode ter alterações cognitivas, alterações de equilíbrio. Então o fisioterapeuta ele é um profissional que ele é capaz de avaliar tudo isso durante a sua terapia e saber quando evoluir e quando regredir em frente àquele paciente.
Então conseguimos reinserir ele na sociedade. Ele conseguiu, pelo menos, ir embora da forma que ele chegou, andando, é uma vitória. Foi para casa, aí já é outros 500, agora é outro tipo de terapia, é um fisioterapeuta já especialista em home care, existe essa especialização que atende o paciente em casa. Muda um pouquinho a dinâmica do atendimento do hospital. Lá é um pouquinho, digamos assim, é uma fase 2 da academia, né? Mudou o exercício. Então, aí o paciente em casa ele vai subir dessa escada, a gente tem treinos cardiorrespiratórios, que é através da frequência cardíaca a, a gente determina a intensidade do treinamento, a gente consegue medir de forma eficaz o peso que ele consegue levantar a cada dia. Então é uma outra dinâmica super importante também para reinserir não só na sociedade, mas também no mercado de trabalho, porque a gente tem trabalhadores que trabalham com peso, trabalham nas ruas, a gente precisa ensaiar como ele se comporta no serviço dele. Se ele precisa ficar sentado para trabalhar, a gente vai trabalhar movimento sentado. Se ele precisa andar muito no trabalho dele, carregando peso, a gente precisa ensaiar esses movimentos. Por isso que a fisioterapia ela é uma só, mas em fases diferentes a gente tem estratégias e pensamentos diferentes. Então a gente caminhou desde o paciente crítico entrando no hospital, com a piora com a intubação, a extubação, a alta para a enfermaria, o que a gente faz de exercício, o que a gente avalia e até chegar em casa. Então esse é todo o trajeto do fisioterapeuta até chegar em casa e estar reinserido na sociedade. Então a gente faz tudo isso para o bem maior do paciente. Basicamente é isso do COVID que a gente faz. É lógico que tem os conhecimentos específicos e a junção de dupla doença, que além do COVID ele tem fatores de risco como hipertensão, diabetes, a gente fica de olho em tudo isso, mas é o que uma especialização, uma pós-graduação traz para a gente, todo esse conhecimento. Espero ter ligado uma chavinha em vocês, o que é a fisioterapia respiratória, o que ela faz no COVID, o que o fisioterapeuta é importante nessa profissão, que vocês busquem mais conhecimento, quem é fisioterapeuta ou quem não é, que se especialize, que faça a faculdade e que tenha interesse por essa área, né? Minha paixão, não tenho como negar. Então, agradeço a vocês por ver esse vídeo, por estar assistindo, por estar puxando conhecimento, buscando o que é a fisioterapia. Agradeço o canal Profissão Mais Saúde por estar passando essas informações para vocês, por estar disponibilizando esse vídeo, que é muito importante para o conhecimento dos profissionais na Covid-19, principalmente do fisioterapeuta. Então, abraço, brigadão.